A todos os amados, a minha saudação em Cristo. Tomamos a iniciativa de gravar esse vídeo com o propósito de oferecer informações e esclarecimento acerca de muitos assuntos que temos nos deparado. No meio acadêmico, pois sou aluno do curso de pós-graduação da FTSA e já tenho mais 2 pós-graduações, uma na Mackenzie, onde eu fui aluno do reverendo Augusto Nicodemos, e vi o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre o pentecostalismo e percebi que ele comete alguns erros por falta de conhecimento das raízes, da profundidade de cada segmento pentecostal. O meio acadêmico, por ser muito calvinista na maioria das vezes, eles têm a dificuldade de entender o verdadeiro pentecostalismo, o neopentecostalismo e as igrejas que saíram da pentecostal e seguiram um caminho de uma teologia própria, mais humana, sem muito fundamento nas escrituras. Temos visto, por exemplo, hoje, igrejas aqui em Londrina, que são igrejas que têm uma raiz e uma vida no calvinismo, estão se dando ao neopentecostalismo e outras estão querendo se tornar pentecostais. E elas têm dificuldade porque a teologia pentecostal, ela acompanha a vida do pentecostal. E todo o fundamento de uma teologia universal, que é a teologia de qualquer lugar do mundo, não é uma teologia bairrista nem de uma denominação, que nós consideramos a batista, a teologia batista, porque a Assembleia de Deus veio da Batista. Então isso nos levou a gravar esse vídeo para esclarecer algumas coisas. Quando Cristo veio ao mundo, juntou 12 homens e os preparou para que eles fundassem uma religião, que é o cristianismo. Jesus era judeu, ele não era cristão. Então ele viveu o judaísmo dentro dos preceitos do judaísmo com as práticas judaicas. Os apóstolos fundaram o cristianismo e a Bíblia diz que a doutrina cristã é dos apóstolos. Quando eles receberam a visitação do Espírito Santo com os dons, se cumprindo a profecia do profeta Joel, que foram cheios do Espírito, e os 9 dons para a igreja do Senhor, eles receberam naquele momento, a igreja ficou muito avivada e seguiu até mais ou menos 313, quando Constantino fundou a igreja romana. Aparentemente, a igreja cristã verdadeira desapareceria ali. Mas nós sabemos que a história diz que houve um povo que não se uniu à igreja romana, mas que, fundamentada no verdadeiro evangelho dos apóstolos, seguiram por fora como os remanescentes, seguiram por fora, e esse povo era um povo chamado Lollardos. E eles foram por fora, era um povo muito humilde, muito simples, muito pobre, porque o homem é tendencioso à nobreza e à riqueza e ao estrelato. Muitos dos cristãos se deram à igreja do governo, à igreja romana, mas alguns não aderiram e passaram por fora com os fundamentos do verdadeiro evangelho. E prossegue uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, né, crendo em todos os dons manifestados, como as nossas igrejas, os irmãos calvinistas, acreditam na cessação, são sensacionalistas, não há mais o agir do Espírito Santo. Ele foi encerrado, mas nós os pentecostais, nós cremos que uma igreja, ela só adora movido pelo Espírito Santo. Ela só vive Cristo se for movida pelo Espírito Santo. Depois, a igreja com o tempo, ela foi recebendo influência do mundo e ela foi esfriando. E foi aderindo a um culto humano, frio,
E com o passar do tempo, Deus levantava um outro homem, e esse homem era avivado, atraía com ele as pessoas que iam sendo avivadas, recebendo os dons do Espírito Santo, o que nós os pentecostais chamamos de batismo com Espírito Santo, e a igreja adorava, fazia uma adoração espiritual, e durante um século ou mais, essa igreja entrava na presença de Deus com um culto avivado, um culto cheio do Espírito Santo, um culto cheio dos dons espirituais. Mas o tempo passava e esta igreja esfriava novamente. E ela se tradicionalizava e perdia a inspiração, o fogo do Espírito. Prosseguia nas Escrituras, porém um culto muito tradicionalista, um ritual distante e frio. E Deus então levantava outro homem. Então nós sabemos os Quakers, os morávios, os puritanos, esse povo, João Hus, esse povo era levantado de tempo em tempo, quando Deus percebia que a igreja não estava conseguindo realizar um culto perfeito de adoração a Deus, ele avivava um povo, e aí passava mais 100 e poucos anos, e a tendência do homem era esfriar novamente, e Deus avivava novamente. Até que vem o avivamento da Rua Azusa, onde as igrejas da época eram todas tradicionais e calvinistas, igrejas que não criam no mover do Espírito Santo, eram sensacionalistas também, e pastores e obreiros foram sendo avivados, foram recebendo os dons espirituais, com cura, com libertação, com um movimento muito grande de conversão de almas, e eles, uma sede, um desejo profundo que o Espírito Santo lhes colocou no coração. Eles tinham uma teologia bíblica limitada. Eles receberam um avivamento, ficaram com aquela sabedoria, aquela teologia pura que eles tinham, mas inseriram a esta teologia os dons espirituais, os 9 dons do Espírito Santo que estão à disposição da igreja. Aumentou-se muito esse avivamento, aumentou-se muito a conversão de almas e a sede de se pregar o Evangelho para ganhar alma para o reino de Deus. Então esse povo se lançou pelo mundo afora, e Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram ao Brasil, e aqui no Brasil fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Portanto, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem se descaracterizado através do tempo. Então nós encontramos em alguns lugares a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou que representa a Assembleia de Deus naquele lugar, são obreiros novos, são obreiros que não têm uma teologia doutrinária definida, eles estão perdidos na verdade, eles não são nem calvinistas, nem são pentecostais avivados, são homens que se dão ao intelecto, porém experiência na parte cristã é pouco. Então todas essas coisas têm nos levado a refletir, a pensar. Estamos gravando vídeos esclarecendo que da igreja, do último avivamento, nós sabemos que o Espírito de Deus nos revela. Sabemos que não haverá mais avivamento. Avivamento pessoal haverá, mas avivamento de massa não haverá mais até a vinda do Senhor Jesus. Então agora não há mais saída para o crente. Se ele esfriar e perder a sua fé, não tem saída para a direita nem para a esquerda. A saída é só para cima. A saída do crente é só o arrebatamento da igreja quando Jesus voltar a esse mundo, voltar a esta terra. A partir dos princípios assembleianos, e os fundamentos assembleianos, que é totalmente bíblico, só que tem um apêndice que é os dons espirituais em ação. Então nós sabemos que a teologia assembleiana
os cultos, rituais dos cultos assembleianos, elas são um pouco diferenciadas, porque ela junta fundamentos bíblicos. Ou seja, a mensagem expositiva com o mover dos dons do Espírito Santo. Então, infelizmente, a partir disso aí, pessoas que saíram dos fundamentos assembleianos, eles fundaram movimentos e esqueceram-se que uma igreja, para ser plena e completa, ela tem que estar fundamentada nas Escrituras através dos 9 dons do Espírito Santo. E aí, um homem que tinha, por exemplo, um dom de cura, ele sai da Igreja Assembleia de Deus primitiva, funda um movimento baseado apenas naquele dom que ele tem. Ele tem um dom só e a igreja dele passa a viver, e toda a sua teologia doutrinária é fundamentada em um dom só. Fica uma igreja pobre e manca. Mas o Espírito de Deus expressamente diz que Ele está aí para avivar todo aquele que se achegar a Ele. Então, meus amados, tem muita discrepância. E quando nós vamos falar de pentecostal, nós temos que retornar. Quando eu me converti, eu fiz o seminário da Igreja Assembleia de Deus. Eu precisava aprender como é que a minha igreja serve a Deus, como é que são as doutrinas, os fundamentos teológicos da Assembleia de Deus. Infelizmente é muito difícil. Os nossos seminários são pobres, são poucos. Professores que dão aula nos nossos seminários normalmente não são homens de fundamentos assembleianos, são homens intelectuais. Mas eu me dei ao trabalho de fazer um seminário de 4 anos, aprendi um pouco do que é ser Assembleia de Deus. Mas não satisfeito com isso, eu procurei, Brasil afora, pastores antigos que na sua simplicidade, às vezes não eram homens cultos intelectuais, porém homens que de 80, 90 anos, 70 anos, me assentei com eles, e eu precisava ver se os meus pensamentos assembleanos estavam ligados a um patriarca, às raízes, aos pensamentos cristão e teológico de um patriarca. Então procurei alguns, pastor em memória, Gídio Giunco de Tupã, e muitos outros, pastor Pimentel, José Pimentel de Carvalho, que era o nosso patriarca já falecido também. Me assentei com alguns desses homens e queria ver o que era a Assembleia de Deus. Porque infelizmente no nosso meio tem muitos obreiros, pastores, que estão equivocados com a Assembleia de Deus. Então às vezes eles se apresentam de uma forma, e quem é esclarecido e tem conhecimento olha e diz, mas a Assembleia de Deus é isso? E na verdade nem sempre é. Às vezes a pessoa está com uma teologia distorcida, um padrão de vida espiritual distorcido. Infelizmente existe essa dificuldade. Então o nosso propósito é esclarecer e futuramente gravar algum vídeo mais falando das características do crente avivado, verdadeiramente avivado, os fundamentos da Assembleia de Deus, como é que a Assembleia de Deus vê uma igreja estruturada, vê um pastor que se propõe a pastorear um rebanho, preparando obreiros para que cada um, através do seu dom, edifique a igreja, o corpo de Cristo, que ele possa entender que o pastor assembleiano não conduz um rebanho sozinho, ele precisa levantar obreiros cheios do Espírito, para que cada dom junto possa então edificar a igreja do Senhor na terra. A princípio eu quero destacar esse livro aqui, Teologia Sistemática do Stanley Horton. Aqui está todo o fundamento do pentecostalismo. Todo o fundamento da Igreja Assembleia de Deus está aqui. Toda a doutrina assembleiana está aqui. Toda a manifestação do Espírito Santo através de homens em um culto racional direcionado a Deus está aqui. A teologia sistemática assembleiana está aqui.
Infelizmente, existem muitos movimentos, muitas igrejas por aí que estão vivendo um padrão de culto que não está fundamentado em nada. Aí é só fogo, 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 fogo e não resolve nada. Mas a Assembleia de Deus, de raiz, ela tem o propósito de fundamentar o crente nas Escrituras, uma mensagem expositiva, avivada, cheia do Espírito Santo, no mover dos dons. A pregação expositiva é aquela pregação que só se baseia no que está escrito. O pastor ou o obreiro, pregador, recebe um convite para pregar. Ele vai para as Escrituras e aonde ele sente um texto que se manifesta para ele, ele estuda exaustivamente aquele texto, pelo menos ele deve fazer isso. Eu sei que muitos não fazem e é por isso que nós vemos mensagens, verdadeiras aberrações no meio pentecostal. Mas o pentecostal que sabe o que está fazendo, ele vai fazer isso. Ele vai estudar a Bíblia, interpretar o texto literalmente, porque ele sabe que aquilo que a igreja onde ele vai pregar precisa, não é da sabedoria dele, do entendimento dele. A igreja precisa da palavra, é daquilo que está escrito. Então ele vai pregar uma mensagem, ele vai ler o texto, ele vai interpretar literalmente, culturalmente, para saber o que estava acontecendo na época e como aplicar aquilo. E a partir disso, ele vai buscar a inspiração do Espírito Santo para ser avivado para pregar essa mensagem. Mas ele sabe que ele tem que se prender ao texto e aquilo que a Bíblia está dizendo, ele tem que aplicar aquilo para a igreja do Senhor. Ele tem que entender que é a Bíblia que alimenta a igreja, não é ele. Ele é apenas um canal. Então ele não pode... Eu tenho um amigo, pastor, e não é um só, que chegou a dizer para mim que ele podia falar o que ele quisesse porque ele era profeta e o Espírito Santo honrava ele, assim como honra a Bíblia. Isso é uma loucura, né? Isso é coisa de louco, nécio. Nós sabemos perfeitamente que o alimento da igreja é as Escrituras, é a Bíblia. Então, a nossa mensagem expositiva é tirada. A mensagem expositiva do assembleano, ela é tirada das Escrituras, das Sagradas Letras, porém, ele recebe uma inspiração, um avivamento para entregar aquela mensagem que ele retirou das Escrituras. Essa é a palavra profética. Isso é ser assembleano. Isso é ser verdadeiramente pentecostal. Porque, infelizmente, tudo que nós vemos por aí se autodenomina pentecostal e nem sempre é pentecostal. Esse é o propósito da Igreja Assembleia de Deus. Então, assim são os cultos assembleanos. O verdadeiro culto assembleano, ele é conduzido desta forma. Tudo é feito com a razão. A carne humana, não estando arraigada, ou seja, enraizada nas Escrituras ou no Evangelho de Jesus Cristo, isso possa fluir. Por quê? Porque nós sabemos que o homem é espiritual. A tendência do espírito do homem, quando ele é carnal, é se mover no fogo também. Só que aí, que espírito está movendo ele? Ele pode estar operando sabedoria, milagres e muitas coisas, e Deus não ter nada com aquilo. Pode acontecer. O emocional do crente possa superar o mover do Espírito Santo. É o que a gente vê muitos tipos de culto que choca até nós que somos pentecostais. Então, o nosso zelo, a nossa preocupação com o que nós estamos vendo, nos impulsiona a fazer alguns vídeos falando da discrepância que há.
e dizendo, olha, não qualifique, porque isso aqui não é pentecostalismo. São igrejas com teologia própria, são igrejas neopentecostais, são igrejas que, infelizmente, estão como Israel quando foi levado para o cativeiro, adorando o verdadeiro Deus, mas também levantando dentro da igreja um altar a Mamon. 2 altares dentro da igreja. O incauto chega, aquele que não é espiritual chega e diz, não, mas está adorando a Deus. Sim, mas os fundamentos também, eles são para Javé, mas também são para Mamon. E Deus não está nesse negócio. Essa é a nossa grande preocupação. Futuramente, certamente, falaremos mais e vamos apontando como cada igreja vive, adora e se manifesta diante de Deus e dos homens, mas deixando bem claro o que é ser pentecostal e o que é uma nau sem rumo. Uma nau lançada ao mar sem rumo, sem remo. Essa é a grande preocupação. Nós temos visto até nós mesmos assembleianos, em alguns cultos, em alguns lugares, com práticas que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. E aí as pessoas vão dizer, precisamos modernizar. Sim, precisamos e podemos modernizar. Mas as Escrituras não mudam e Deus não muda. Baseado nisso, nós estaremos esclarecendo algumas coisas em defesa do Evangelho e do culto racional a Deus e dos fundamentos assembleanos. Esse é o nosso propósito. Que Deus abençoe a todos e nos abençoe em Cristo Jesus.